Meus amigos, minhas amigas, que bom poder estar convosco nesse momento, fazendo uma reflexão a respeito dos acontecimentos desses últimos dias, na nossa nação principalmente. Mas isso é um fato que, desde o Antigo Testamento, há milhares de anos, os seres humanos eles tendem a tomarem determinadas decisões ou posicionamentos que venham ferir os princípios divinos, os princípios sagrados, a justiça ou a injustiça. Aqui está em Deuteronômio capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Juízes e oficiais porás em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos. Deus falando, orientando Moisés para que constituísse juízes em todas as cidades e tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Ainda diz: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Vamos mais para frente um pouquinho no Salmo 82, vocês veem que desde o Antigo Testamento, na antiga dispensação, Deus já vem cuidando desses fatos, desses ocorridos e aconselhando-os para que julgassem devidamente, corretamente, como rege a justiça. Salmos 82 diz assim: até quando julgareis injustamente? Veja só, injustamente. E aceitareis as pessoas dos ímpios. Aí está. O salmista, através, sem dúvida, do Espírito de Deus, trazendo esta palavra de cobrança, até quando julgareis injustamente? Sabe por quê, meus amigos, minhas amigas? Deus é justiça. E por ele ser justo, ele não aceita, não acolhe a injustiça. Não é somente os juízes, as pessoas ocupadas para julgar os feitos e as causas da humanidade, mas a injustiça ela pode ocorrer entre toda a sociedade. Tudo que as pessoas praticam de forma injusta passa a ser injustiça. Muitas das vezes nós queremos cobrar somente das autoridades constituídas para julgar, para o julgamento, e não estamos observando os comportamentos sociais, os comportamentos das famílias, que há muitas injustiças. Muitas das vezes a injustiça de um pai para com o filho, injustiça de um parente para com outro parente. Eu já deparei-me com família que decidiu transferir imóvel para um filho, usurpando o direito do outro. E eu já deparei-me com essas coisas. Usando até terceiro como testemunha, ou terceiro para transferir o imóvel para o nome de terceiro, para depois ser transferido para o filho como
um contrato de compra e venda, lesando. Tudo isso a gente já tem visto. E para muitos é uma coisa tão normal, tão natural, não. Ele optou em deixar para o filho, para a filha. Hoje tem o testamento, né, que o pai pode usar o testamento para beneficiar algum. Mas a Bíblia condena certas práticas injustas que são praticadas por tantas pessoas. E muitas das vezes querem cobrar da justiça uma causa justa, sendo que muitas das vezes lá nas bases, na família, no dia a dia das pessoas, estão praticando injustiça. Quantos vão a uma loja e compram? Uma compra até considerável, que seja grande ou pequeno, um valor mais elevado ou menor, mas não paga. Isso é injusto. Porque aquele empresário, aquele negociante, ele suou, ele teve as suas dificuldades, as suas relutâncias, ele teve os momentos de ter tanta economia, economizando, guardando, administrando criteriosamente para poder aquele capital ir crescendo, aumentando, abrindo mão de tantas coisas que poderiam desfrutarem. Mas vem um lá, compra e não paga. Isso é injustiça. Toma emprestado e não devolve. Quantas pessoas vão ou me prestam um martelo, tão corriqueiro, né, entre as pessoas, me empresta o martelo, me empresta o serrote, né, que eu sou muito serrote, me empresta o carrinho de mão, me empresta isso ou aquilo, depois dá uma de esquecido. Isso é injustiça. É injusto diante da lei e diante de Deus. Diante de Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, em dado momento Jesus disse: tira o argueiro do seu olho, ou a trave do seu olho, para olhar para o olho do seu irmão. É muito fácil cobrar dos outros. Cobrar e depois não ser um exemplo, não usar de justiça e equidade para com o seu próximo, para com o seu semelhante. É mandamento. Não, mas eu vou na igreja todo domingo, ou tantas vezes por semana, eu faço a minha prece, eu confesso, eu vou diante do sacerdote, eu faço a minha confissão, porque tem coisas que a pessoa não tem nem coragem de confessar. Então, vou lá no confessionário, faço a minha confissão, mas não se arrepende. Se não houver arrependimento, não tem remissão. Não tem remissão dos pecados sem arrependimento. Arrepender é não fazer mais. É devolver aquilo que é do próximo. É usar de justiça para com as coisas justas. Pode orar, pode jejuar, pode fazer campanha disso, campanha daquilo, campanha... E está cheio dessas coisas. Mas se não olhar lá atrás,
o que praticou com seu irmão, com seu próximo, com seu semelhante, não vai resolver nada, porque tem coisa que é pessoal, tem que tratar com a pessoa. Jesus foi muito claro sobre isso, sobre peita que tem contra outra pessoa, ao ponto que ele disse, olha, se for levar a sua oferta no altar e tiver algo com seu irmão, alguma coisa com seu irmão, com seu próximo, vai lá, primeiro se conserte com seu irmão, depois vem trazer a sua oferta no altar. É muito sério, meu amigo. As coisas de Deus são justas, Deus é justo. Ele é justo. Ele usa de justiça para conosco. Então a importância da incumbência dos juízes julgarem com justiça e equidade. Mas não é somente os juízes. Nós aqui embaixo, nas bases da sociedade, nós temos que também sermos justos, de um para com os outros. Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos, e ele não diz, ele não classifica qual é o próximo que está mais próximo de nós. É o próximo. Que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. É a ordem de Jesus. É a ordem do Senhor. Então, exatamente aí, para que eu ame o próximo, eu preciso desejar ao meu próximo aquilo que eu desejo para mim, a mesma medida. Então está aí a justiça e a injustiça. Não esteja pensando que após a partida dessa terra, dessa vida para a eternidade, a pessoa vai se justificar, Senhor, eu era uma pessoa boa, eu era religiosa, eu cumpria criteriosamente os meus deveres religiosos, eu ia à missa, eu confessava para o padre, eu ia ao culto, cantava, adorava, louvava, e nos mínimos detalhes. Porque exatamente são as pequenas coisas que vai afastar muitos de Deus, que vai impedir muitos de entrar nos portais celestiais. Porque Jesus diz que a porta é estreita, o caminho é apertado. É apertado. Ele diz, a porta largas, caminhos espaçosos. Mas o fim dessa porta larga e o caminho espaçoso, exatamente ele deu essa demonstração, porque as pessoas querem andar segundo os seus preceitos, o seu jeito, a sua maneira, não está nem aí para um relacionamento com Deus. Porque quando o cristão ou a pessoa passa a ter um relacionamento com Deus, há mudança de vida. Não adianta a pessoa estar enchendo os templos religiosos e não ter mudança de vida, não ter uma transformação, uma vida santificada, separada do mundo, dos costumes mundanos, dos comportamentos das outras pessoas que as têm. Isso faz parte de justiça. Então, meus amigos, minhas amigas, justiça, coisa justa, que seja para ele ou para ela. Então, Deus aqui no Antigo Testamento já cobrando dos juízes
que julgavam as causas injustamente, tendenciosamente. Isso nós temos visto muito no nosso país. Qualquer leigo pode perceber. Juiz tendencioso, justiça tendenciosa. Isso é abominável aos olhos do Criador. É abominável aos olhos de Deus. A justiça tendenciosa. Aí não é justiça, passa a ser injustiça. Quantos estão sendo cobrados aqui de sentenças desse país? Pessoas sendo cobradas injustamente por juízes parciais. E a justiça, ela precisa ser imparcial. É o que está na Bíblia. É o que está na palavra de Deus. Os juízes que julgam injustamente para favorecer uma outra pessoa ou um grupo. Aí nós vimos aqui o apóstolo São Paulo, ele nos trazendo aqui um alerta. Está em Romanos capítulo 14, versículo 11, que diz assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, diz o Senhor. Todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É pessoal, é individual. A conta, outro não vai pagar. O sogro, a sogra, a nora, o genro, o pai, a mãe, o tio, a tia, o cunhado. É pessoal. Todo joelho se dobrará. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No dia do juízo de Deus, que é um juízo justo, todos comparecerão perante o Criador para prestar conta dos seus feitos, das suas obras e das suas ações. Portanto, meus amigos, minhas amigas, vamos nos declinar ao Senhor enquanto há tempo e buscando a justiça de Deus e agindo de forma justa. Lá em Apocalipse, nós vimos onde está registrado que foi se apresentado no juízo final os grandes e os pequenos, ricos, famosos, superdotados, elevados, pessoas que não sabiam o que possuíam de fortunas guardadas na terra, mas nesse dia todos serão iguais perante o grande e o todo-poderoso. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha lá. Segundo as suas obras foram julgadas. Então, meus amigos, não vai ter escape.
diante do grande, do todo-poderoso, não terá escape, não terá justificativa. Hoje, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas para isso precisa haver arrependimento, arrependimento profundo, confissão a Deus, não aos homens, que os homens não podem justificar pecado de ninguém, mas somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Portanto, vão se abrir os livros, os registros, os prontuários das pessoas. Cada pessoa tem o seu prontuário eterno para a eternidade. E a pessoa vai chegar diante de Deus sabendo a sua consciência espiritual, dos seus feitos, dos seus pecados, das suas ações, das suas atitudes não arrependidas aqui na terra. E chegou na eternidade tentando se arrepender, mas vai ser tarde demais. Tudo isso será feito enquanto em vida. Que Deus te abençoe e te guarde grandiosamente, que possamos rever todos os nossos conceitos enquanto temos vida, enquanto respiramos. Que Deus abençoe o seu lar, sua família, seu trabalho, seus negócios e suas atividades justas diante do grande, do Todo-Poderoso. Até o próximo vídeo, que você pode compartilhar, pode também refletir, pode comentar, pode dar um like, você tem liberdade. Deus te abençoe e te guarde eternamente.